História da Copa do Mundo FIFA. A história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA se iniciou em 1930. Durante um congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação para criar um torneio internacional. A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 equipes convidadas, tendo o Uruguai como país sede e como campeão. Com o crescimento da competição, hoje é necessário passar por uma etapa classificatória de 2 anos de duração, que conta com a participação de aproximadamente 200 seleções de países, para participar do campeonato. Competições internacionais anteriores à primeira partida internacional de futebol ocorreu em 1872 entre Inglaterra e Escócia. Nessa época, o futebol raramente era praticado fora do Reino Unido. O início da expansão do futebol internacional se deu com a criação da FIFA, em maio de 1904, então formada por 7 países do continente europeu. Com a crescente popularidade, o futebol participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, 1904 e 1906 como um esporte de demonstração, sem direito a medalhas, sendo oficialmente introduzido nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908. A seleção amadora da Inglaterra foi campeã em 1908 e 1912. A FIFA tentou organizar um torneio entre seleções fora do contexto olímpico em 1906, na Suíça, mas a tentativa fracassou. Como os Jogos Olímpicos eram disputados somente por equipes amadoras, as competições envolvendo equipes profissionais começaram a aparecer. Em 1908, foi realizado em Turim, Itália, o Torneio Internazionale Stampa Sportiva e, no ano seguinte, Sir Thomas Lipton organizou o Troféu Sir Thomas Lipton, também realizado em Turim. Ambos os torneios foram disputados apenas por clubes, cada qual de um país diferente. Por não terem sido disputados por seleções, não são considerados antecessores diretos da Copa do Mundo, apesar do troféu Sir Thomas Lipton ser citado algumas vezes como a primeira Copa do Mundo de futebol, sendo que o seu predecessor é quase sempre ignorado por ser menos conhecido. Em 1914, a FIFA reconheceu as competições de futebol dos Jogos Olímpicos como campeonatos mundiais de futebol amador, e passou a ficar responsável pela organização do evento. Isso possibilitou a oficialização do futebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, onde o torneio foi vencido pela Bélgica. O Uruguai foi campeão em 1924 e 1928, ano em que a FIFA decidiu organizar seu próprio campeonato. Devido aos 2 títulos olímpicos e à comemoração do centenário da independência, o Uruguai foi eleito sede da primeira Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Verão de 1932 não queria incluir o futebol na competição, devido à sua baixa popularidade nos Estados Unidos. A FIFA e o Comitê Olímpico Internacional também divergiam a respeito da definição de atleta amador e, então, o futebol ficou fora dos Jogos. Então, o francês Jules Rimet criou a primeira Copa do Mundo, em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado. A competição foi realizada em 1930, no Uruguai, convidando um grupo de visionários administradores futebolísticos franceses, liderado na década de 1920, pelo inovador Jules Rimet, que teve a ideia original de juntar as melhores seleções de futebol do mundo para lutar pelo título de campeões mundiais. A taça de ouro original levou o nome de Jules Rimet e foi disputada 3 vezes na década de 1930, antes da Segunda Guerra Mundial interromper o campeonato por 12 anos. Foram escolhidas 13 seleções previamente selecionadas pela FIFA para participar do evento sem disputa de eliminatórias. Das 13 equipes, 7 foram da América do Sul, Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru, 4 da Europa, Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia, e 2 da América do Norte, México e Estados Unidos. A escolha do Uruguai como sede constituía um obstáculo à participação de equipes europeias, devido à longa jornada através do Oceano Atlântico, à época realizada em navios.
A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar, por 4 anos, com a Taça Jules Rimet. Formato de cada campeonato. O número de equipes, bem como o formato final de cada torneio tem variado consideravelmente ao longo dos anos. Na maioria dos torneios, é composto por um round robin seguido de uma fase única de eliminação, mata-mata. 4. 1930. Uma fase de grupo, seguida por uma fase de eliminação com um jogo contando com 4 equipes, os vencedores do grupo. Note que não houve decisão de terceiro lugar. 1934, 1938. Eliminação do torneio em um jogo. Estes foram os únicos torneios sem uma fase de grupos. 1950. Um grupo fase de início, seguido por outra fase de grupos com 4 times, os vencedores de cada fase. Este é o único torneio sem um jogo oficial final. 1954, 1970. Uma fase de grupos, seguida de uma fase de eliminação com 8 times, os 2 primeiros de cada chave. 1974, 1978. Uma fase de grupos, seguida por uma fase de grupos com 8 equipes, os vencedores e vice-colocados de cada chave, seguida pela final. 1982. Uma fase de grupos inicial, seguida por outra fase de grupos com 12 times, vencedores e segundos colocados de cada chave, seguida por semifinais e final. 1986, 1994. Uma fase de grupos, seguida por uma fase de eliminação com 16 equipes, os vencedores, segundo colocados e melhores terceiros colocados de cada chave. 1998, presente. Uma fase de grupos, seguida por uma fase direta de eliminação com 16 equipes, os vencedores e segundo colocados.